Fala pessoal, beleza com vocês? Tudo bom? Então, hoje a gente vai estar trabalhando aí a fase conhecida como Primeira República Brasileira. Como eu falei para vocês, pessoal, após a proclamação da República Brasileira, onde o Brasil deixou de ser uma monarquia, deixou de ser um império comandado aí pelo Dom Pedro II, nós vamos ter aí então a proclamação da República Brasileira, tá? Vai acontecer no ano de 1889, no dia 15 de novembro. Como eu já falei, por isso que esse dia aí, o dia 15 de novembro, é feriado nacional, certo? Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, para a gente começar a entender, assim, o que tem que lembrar de cara? Tem que lembrar, pessoal, que o Brasil antes era uma monarquia, tá bom? Agora não é mais monarquia, certo? Então, se o Brasil não é mais uma monarquia, agora é uma república, tem o presidente, tem os votos e tudo mais, a Constituição brasileira, que é aquela de 1824, não pode mais ser aceita. Ela não pode mais contar. Beleza? Por quê? Porque é uma Constituição que fala de monarquia, que fala de império. Então, uma nova Constituição precisa ser elaborada, tá? Que vai ser promulgada, pessoal, 2 anos depois, em 1891, tá? Que vai definir principalmente, pessoal, algumas leis de votação, tá? Algumas leis para o voto, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Nessa Constituição, olha que interessante, como o mundo era tão diferente do nosso atual. Tá? Porque vai ficar estabelecido, pessoal, quem é considerado um cidadão naquela época. Ou seja, quem tem o direito ao voto. Beleza? A gente vai entender isso agora aí melhor, tá? Como que funcionava isso, tá, pessoal? Aqui a gente tem esse período de tempo de 1889 a 1930, Que a gente chama de Primeira República, pessoal, porque nós vamos ter basicamente 2 tipos de república nesse período, tá? Nós vamos ter a República da Espada, tá? Que vai ser dos 2 primeiros presidentes brasileiros, que eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto. E posteriormente nós vamos ter, pessoal, a República Oligárquica, tá? Vai ficar tão famosa a política do café com leite nessa república. Vão ser presidentes como Epitácio Pessoa, tá? Para dar um exemplo aí para vocês, tá? Que são presidentes não militares. Eles eram presidentes das elites naquele período, que nesse caso é a elite do café, tá? Então, pessoal, vamos lá. Cidadão. Nos dias de hoje, ser cidadão é ter garantia de uma série de direitos, certo? Por exemplo, a vida, a liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, educação, trabalho, saúde, entre outros. Ao cidadão se deve também garantir o direito de votar e ser votado, e assim participar das decisões políticas do país. Então todo mundo, pessoal, aqui no Brasil, quando você completa 16 anos é opcional, tá? Mas com 18 já é obrigatório, Você tem direito, você tem obrigatoriedade aí do voto, beleza? Pode votar para presidente, governador, deputado, senador, certo? Bom, a nossa próxima, agora a gente vai ver um pouquinho, como que funcionou, tá, pessoal, esses períodos aí da política brasileira. Então a gente tem aqui, de 1889 a 1930, como falei para vocês, Primeira República, que é chamada República Velha, tá, dividida em 2 pontos, da espada e oligárquica. De 1930 a 45, vamos ser a famosa Era Vargas, do Getúlio Vargas. Aí, pessoal, de 1945 a 1964, República Populista, tá? Vão ser presidentes como Jânio Quadros, João Goulart, o próprio Vargas, ele volta a assumir, certo? Juscelino Kubitschek, beleza? Também são alguns exemplos para vocês desse período, tá? De 64 a 85, época da ditadura civil-militar, beleza? E de 1985, até os anos 2020, que a gente está agora, temos aí a nova república, certo? Vão passar outros presidentes, certo? Bom, vamos trocar algumas ideias aqui, pessoal? Seguinte, vocês viram um detalhe bem interessante? Olha que detalhe interessante, pessoal. Até 1932, as mulheres não votavam legalmente, pois esse direito não estava na Constituição vigente no período. Ou seja, pessoal, aquela Constituição de 1891 vai ter uma série de limitações ao voto, tá? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? E é só na Constituição de 32 que o Vargas vai promulgar, que o Vargas ele vai, colocar em vigor, que a mulher recebeu o direito ao voto, beleza? Vamos lá, pessoal. Quais são os limites políticos, tá, que as pessoas tinham no Brasil nesse período? Bom, primeiro, quando a gente estuda a Constituição de 1891, tá, que é essa Constituição aí do Brasil República, certo? A gente já vai aprender que, olha que interessante, mendigos, analfabetos, militares de baixa patente e religiosos não tinham plenos direitos políticos. As mulheres indígenas também não. E foram tão pouco considerados que os constituintes nem se deram ao trabalho de citá-los. Ou seja, eles eram tão deixados de lado, pessoal, que na proclamação dessa Constituição de 1891, a galera nem lembrou que existia mulher, que existia indígena, que existia mendigo, certo? Analfabeto, beleza? Com todas essas limitações, então,
eram poucos os brasileiros que podiam votar ou se candidatar a cargos políticos e, desse modo, participar efetivamente das decisões políticas, tá? Então, assim, pessoal, a gente vai ver, para você poder participar, você tinha que ser um cara que tinha alfabetização, então não era toda a população brasileira que tinha alfabetização naquele período, a maioria da população não sabia ler. Tinha que ser homem, então a mulher sabe ler, mas ela é mulher, então ela não vota, tá? Então tinha que ser homem, alfabetizado, maior de idade, né, no caso aí, 21 anos, beleza? Para poder participar. Tá? Um detalhe interessante, pessoal, é que aqui os negros, os homens negros alfabetizados maiores de 21 anos, podiam participar, tá bom? Então eles podem ter o direito à participação no voto, beleza? Tinha que ser brasileiro também, né, pessoal? Obviamente, né, brasileiro, tá? Então olha que legal. Taxa de comparecimento nas eleições. Em 1894, 2,21% da população brasileira apareceu. Então é muita pouca gente. 4 anos depois, 2,7, tá? E, né, 1906, né, pessoal, foi de 1,4. Então é muita pouca gente. Pessoal, para ter uma noção, imagina que de 1.000 brasileiros, aqui, por exemplo, 20, né, vamos colocar assim, 20 brasileiros foram votar, né, nesse contexto aqui. Daqui, pessoal, 20 dos 1.000, 20 também, né, quase chegando a 3. E aqui, pessoal, apenas 14 brasileiros foram votar. Então é muita pouca gente representando, né, o nosso país, beleza? Isso, pessoal, não significava, interessante, tá? Não confundam, que todo mundo aceitava pacificamente as limitações que lhe eram impostas, tá? Então, assim, as mulheres não podem votar, os indígenas, os analfabetos, não quer dizer que eles eram felizes não podendo votar, beleza? A gente vai ver agora aqui que tem uma série de lutas aí, né, de batalhas, de revoltas, para eles terem direito ao voto, beleza? Bom, primeiro que a gente vai ver, pessoal, são as mulheres e a luta pelo direito de votar, tá? Individualmente ou organizadas em grupos, tá bom? Algumas mulheres brasileiras, tá? Principalmente as que moravam nos grandes centros urbanos e haviam estudado em faculdades, reivindicavam o direito político do país. Então era muito comum, pessoal, as mulheres que eram letradas, tá? Ou que moraram, também era muito comum nessa época, né? Os pais enviarem, os pais ricos, né? Enviavam os filhos para a Europa para eles estudarem na Europa. Então essas mulheres, principalmente, voltavam com as ideias de igualdade, né? Ideias iluministas, beleza? Que elas aprendiam e que elas viam nas faculdades europeias, tá bom? Então elas voltavam, né, pessoal, assim, falando assim, ó, peraí, como assim? Não é porque eu sou mulher que eu não posso votar, isso está errado. Então elas buscavam os direitos delas, né, pessoal? Para falar mais claro, buscavam os direitos que elas tinham, beleza? Bom, olha que importante, pessoal. Por mais que fosse uma luta feminina, elas conseguiam ainda ter o apoio de alguns homens, tá bom? E elas lutavam pelo famoso sufrágio universal, certo? Que é um sufrágio, pessoal? É um voto em uma eleição. Então elas votavam para as mulheres, elas lutavam, na realidade, né, para as mulheres poderem votar. Para que elas também tivessem direito ao voto, para que elas pudessem participar das votações e das eleições políticas no Brasil, por que não, não é mesmo? O que acontece? Olha que fato interessante. Em 1910, pessoal, né, vai ser fundado o Partido Republicano Feminino, que tinha entre seus objetivos, tá, a luta pelo voto com o mesmo espírito, beleza? Então, assim, elas queriam voto, tá, pessoal? Isso em 1910. São 110 anos atrás. O mundo 110 anos atrás era muito diferente. Tá? Para as mulheres, para os analfabetos, para os negros, beleza? Por mais que os negros poderiam votar, eles ainda sofriam com o preconceito que existia na época, tá bom? Outro ponto, pessoal. 8 anos depois, né, desse Partido Republicano Feminino, vai surgir a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Então as mulheres elas queriam poder estudar, elas queriam ter o direito a frequentar uma escola, porque não era obrigatório você, por exemplo, dar ensino a uma mulher, ensino educacional, no caso aprender a ler, escrever, fazer contas, as mulheres, tá? Porque os pais, as famílias ricas, as mulheres que eram filhas de homens ricos que tinham essa educação, beleza? Também, pessoal, em 1922 vai ter o primeiro Congresso Feminino Brasileiro, tá? Então a gente começa a perceber aqui, né, que uma luta das mulheres pelo voto já é algo mais organizado, entendeu? Não é algo que está sendo jogado, beleza? Elas estão se organizando, beleza? Como forma de protesto, tá? E um exemplo de brasileira que lutou nesse período foi Diva Nolf Nazário, tá? Que era estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e membro da Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino, ou seja, da Aliança Paulista pelo Voto Feminino. A gente tem uma foto aqui, né, pessoal, das mulheres nesse primeiro congresso. A gente pode perceber as roupas que elas usavam, né, os vestidos, os chapéus. Tem mulheres de todas as idades, mais velhas, mais novas, tá bom? Bom, em 1922, a Diva, né, que é essa mulher política e símbolo da luta feminina, ela vai lançar mão de recursos legais para conseguir o direito ao voto, tá bom? Então ela tentava, pessoal, de formas legais, né, pelo meio da justiça, no caso,
conseguir esse direito ao voto, mas não estava conseguindo, não estava funcionando, não estava fluindo. Então ela fala assim, bom, já que não vai ser por meios legais, vamos procurar outras maneiras aí de eu conseguir, né, esse direito aí ao meu voto. Temos um texto, pessoal, para vocês lerem, né, um texto bem interessante, bem legal, já dei uma lida para vocês, tá? Aí aqui nós vamos falar também, né, pessoal, do movimento lá no Rio Grande do Norte, que é um grande centro, tá, do movimento feminino brasileiro, é o Rio Grande do Norte, tá? Por quê, pessoal? Porque no Rio Grande do Norte esse movimento vai obter sucesso, tá? Porque, assim, um exemplo que a gente vai trazer é a Celina Guimarães Viana, né, que é a primeira mulher a participar das eleições estaduais no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque na Constituição de 1891 dava liberdade para os estados meio que criarem as próprias leis para o voto. Então você tinha as leis gerais, né, que falavam que analfabetos, mulheres, indígenas, né, militares de baixa patente, religiosos não podiam votar. Porém, os estados eles poderiam adequar essas leis à sua maneira. O estado do Rio Grande do Norte, né, devido a essa grande pressão do movimento feminista, as lutas das mulheres, eles acabaram aceitando e adequando e permitindo com que a Celina Guimarães pudesse participar da votação, né, se tornando a primeira mulher, né, pessoal, a primeira brasileira a votar, beleza? Só em 1927. Olha quantos anos depois, pessoal. A República foi proclamada em 1889. Certo, pessoal? 1889 para 1927, pessoal, são quase 30 anos aí depois, tá? Para uma mulher poder participar de uma votação num sistema de votos, tá? Aqui a gente tem, né, pessoal, as primeiras eleitoras do Rio Grande do Norte, né? Uma foto delas, uma foto bem emblemática, bem famosa dentro da história brasileira, beleza? Continuando, pessoal, atividade 1 fala assim: segundo a Constituição de 1891, quais grupos sociais não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito ao voto? Como eu falei, mendigos, analfabetos, militares sem ensino superior, beleza, pessoal? Religiosos e mulheres, tá? Aí fala assim, leia na página 114 os números que mostram a participação da população nas eleições presidenciais, aí dos anos 1894, 1898 e 1906. O que justifica esses números? Como eu falei, pessoal, esses números baixíssimos mostravam as limitações do sistema de voto, tá bom? Devido ao quê? Alta taxa de analfabeto, o voto não era obrigatório, então não era todo mundo que podia participar, e quem podia participar falava assim, eu não vou perder meu tempo votando, beleza? Por isso aí se dá esse grande número, essa ausência, né, no caso, aí muito grande, tá? Aí na questão 3, para a gente ler os textos, né, tem esse texto 1 e o texto 2, vocês leiam, por favor, nas respectivas casas de vocês, senão fica muito comprido a nossa aula, tá bom? Aí fala assim, qual é o assunto tratado nos textos? Ambos os textos, 1 e 2, pessoal, vão retratar do voto feminino, beleza? Vão retratar aí das mulheres podendo votar ou não podendo votar, tá bom? Aí, né, pessoal, olha que detalhe, um pequeno detalhe importante é o seguinte, pessoal, a data dos textos, tá? Este texto aqui, né, pessoal, da Berta Lutz, né, pessoal, e outras como a Schumann no Brasil, né, outras coisas, dicionários no Brasil, edição do Rio de Janeiro, beleza? Uma edição ali do ano de 1922, 1920, tá? Mesmo período de tempo que esse daqui foi publicado, no dia 7 de junho de 1922, beleza? Aí pergunta, o texto 1, ele defende o quê? Bom, pessoal, o texto 1, ele vai ser favorável ao voto feminino, tá bom? Ele vai defender a participação das mulheres nos votos, no sistema político. E o texto 2, ele vai se mostrar contra o voto feminino. Ele vai falar que as mulheres não poderiam estar participando aí do sistema político, né, no período, tá? Bom, vamos falar um pouco agora, saindo desse âmbito feminino, tá, pessoal? Falar dos coronéis eleitores e as eleições da Primeira República. Então, assim, a partir de 1894, desculpa, né, a presidência da República passou a ser, né, ocupada por grandes proprietários de terra ligados aos partidos republicanos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esse grupo dominou o poder político no Brasil por 36 anos consecutivos, revezando-se a cada eleição um dos partidos. Ora era de São Paulo, na próxima Minas Gerais. A famosa política do café com leite, tá? Como eu falei, pessoal, de 89 a 94 vai ser a República da Espada, os dois militares no poder. De 94 até 30, né, vai ser aí o período do café com leite. Uma eleição era um paulista, na outra um mineiro. Aí um paulista, um mineiro. Tá? Ficava nesse revezamento aí. Os coronéis, como eram chamados os grandes proprietários de terra, né, escolhiam os candidatos à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao governo do seu estado, entre aqueles que representavam os seus interesses. Beleza? A garantia de que as pessoas votariam no candidato escolhido pelo coronel estava na troca de favores. Então, os eleitores recebiam diversas vantagens ou presentes pelos votos e apoiavam-se também no sistema eleitoral brasileiro que não garantia o sigilo do voto. Então, pessoal, além dos, por exemplo, né, a gente tem uma imagem, né, pessoal? O eleitor aqui, ó, para exemplificar, né? Ele leva até as urnas duas cédulas eleitorais.
O eleitor entregava as 2 cédulas para os mesários, elas eram datadas e rubricadas para terem valor de documento. Usava-se o termo voto descoberto, pois as opções do eleitor estavam marcadas nas telas. Somente uma das cédulas era depositada. O eleitor levava outra cédula embora como comprovante de seu voto. Tá? Então, assim, pessoal, o que acontece? Ou os votantes, né, eles iam lá e votavam de acordo com quem eles queriam, né, com quem os coronéis queriam, trocando favores. Então, o coronel falava assim, voto em fulano, que eu vou ajudar você a ter um comércio, eu vou ajudar a sua família, ou até mesmo, pessoal, era por meio de ameaças, tá? Então, os coronéis falavam o seguinte, ó, ou você vota no meu candidato, ou você vai perder seu emprego, vai perder sua família, você pode ser morto, ou você pode ser espancado, tá? Eram as formas aí que eles tinham de garantir os votos, né? O famoso voto de cabresto, né, pessoal? Aí tem uma charge que fala assim, com base no que você aprendeu, assinale C nas frases corretas e I nas incorretas. Né? Vamos lá. Os favores feitos pelos coronéis eram cobrados em épocas de eleições. Correto. O coronel levava seus animais como burros para votar esses candidatos. Errado, tá, pessoal? É incorreta. Tá? Está representando aqui o voto de cabresto, porque ele controlava os votos, mas não era um burro, um animal que votava, tá, pessoal? Para garantir que o candidato do seu coronel fosse eleito, seu nome era divulgado entre todos os parentes, empregados e demais pessoas com quem o coronel tinha relação. Exato. Tá? Como eu falei, o controle de voto aí que o coronel tinha. E os empregados de confiança do coronel eram capazes de controlar o voto das pessoas que lhe deviam favores e dos demais empregados. Exato, como eu falei, ou por essa troca de favores ou também por ameaças, tá? Charge 2. Entre 1894 e 1930, o presidente do Brasil era alternadamente um representante de São Paulo e um de Minas. Exato, pessoal, a famosa política do café com leite, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, um de São Paulo, um de Minas. Um de São Paulo, um de Minas. Um de São Paulo, um de Minas. E o restante da população ficava tendo que pedir esmolas, né, basicamente, pedir aí, né, regalias, né, pedir auxílios, né, favores para um desses 2 estados, tá? Os coronéis de São Paulo e Minas Gerais conseguiram controlar o voto de pessoas que estavam sob seu domínio. Corretíssimo, tá? Durante a República Velha, São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. Por isso, o acordo que previa a alternância do poder entre paulistas e mineiros foi conhecido como café com leite. Pessoal, é correto, mas tem um adendo aqui, tá? Que eu vou trazer para vocês. Não é assim, Minas Gerais é o maior produtor de leite brasileiro? Até que é, tá? Mas não é para exportação, beleza? Assim como São Paulo, pessoal, Minas produzia muito café, tá? Chegou períodos aí da história do Brasil onde Minas Gerais passou São Paulo em número de produção de café, beleza? Então não tenham essa ideia de que assim, São Paulo produz café e Minas só produz leite, tá bom? Minas Gerais produzia o café também, tá? E a charge mostra que os estados de São Paulo e Minas Gerais não se entendiam e brigavam pela indicação. Não, isso está errado, tá? Eles entendiam-se muito bem, ficaram 36 anos aí se revezando no poder, beleza? Aí fala assim, o texto a seguir é um trecho, né, de uma carta interessada ao presidente da República do Brasil em 1924, tá, pessoal? Aí temos aqui a carta, né? Vocês leiam na casa de vocês, por favor. Fala assim, responda. O que o remetente da carta está criticando? Bom, desculpa, pessoal, na carta fica bem claro, pessoal, que ele está criticando, tá? O fato dos eleitores trocarem os seus votos, né, o voto que eles poderiam dar, em troca de favores ou obediência aos seus patrões, tá? Que esse voto é de cabresto, esse voto controlado, que eu falei para vocês. Nos dias de hoje, pessoal, existem eleitores que agem como descreve o autor? Sim, tá, pessoal? Até nos dias atuais é muito comum você ver as famosas compras de votos, né? Onde os políticos eles dão dinheiro, gasolina ou alguns favores, certo? Para as pessoas votarem, né, neles ou, né, nos candidatos que eles querem que ganhem as eleições. Tá bom, pessoal? Aí, questão 1 fala assim. A frase a seguir, né, descreve moradores do Brasil na época da República Velha, é para assinalar aquelas que tratam as pessoas que poderiam votar. Tá? Senhorita Maristela Oliveira, 35 anos, é brasileira, analfabeta e solteira. Ela pode votar? Não. Por quê? Porque ela é mulher. Tá? Carlos Durelli tem 25 anos, é brasileiro, casado, trabalha na lavoura de café e não sabe escrever. Cumpriu todos os requisitos, cumpriu. Opa, não sabe escrever, é analfabeto, não pode votar. Rafael Martins tem 45 anos, é português, alfabetizado e dono de um armazém. Cumpriu tudo, mas ele não é brasileiro, ele é português, também não pode votar. João Alcântara tem 17 anos, é brasileiro, alfabetizado e trabalha como padeiro. Opa, João pode votar? Pode. Epa, peraí, aqui ó, 17 anos, não pode. Idade mínima é 21, então João não pode votar. E Bruno Silva tem 35 anos, é brasileiro e professor de matemática. Opa, Bruno Silva tem mais de 21 anos. Bruno, brasileiro e professor de matemática. Se ele é professor, quer dizer que ele foi alfabetizado. Então ele pode votar. Tá? E na questão 2 fala assim.
Considerando o contexto do início do século XX, responda: por que foi possível que Celina Guimarães Viana, né, tenha votado em 1927? Como eu falei para vocês, pessoal, porque os estados naquele período eles tinham autonomia, né, para criar as leis de voto. Aí o Rio Grande do Sul, devido às pressões populares do movimento feminista, acabou aí concedendo voto às mulheres. O Rio Grande do Sul não, pessoal, o Rio Grande do Norte, tá? Desculpa. Acabou aí concedendo voto às mulheres. Tá? Aí na questão 3, A fala assim: segundo o texto, por que a primeira República Brasileira ficou conhecida como República do Café com Leite? Justamente, né, por conta de se revezarem no poder, né, brasileiro, ora São Paulo, ora Minas Gerais. E a B fala: o que dava garantia aos estados de Minas Gerais e São Paulo de que os candidatos indicados por eles seriam eleitos? Bom, temos primeiro a troca de favores, o fato de Minas Gerais e São Paulo serem os maiores produtores de café no Brasil e, consequentemente, pessoal, eles também tinham uma maior população votante naquela época. As ameaças dos coronéis também poderia ser outro fator. Beleza, pessoal? Bom, vamos encerrando por aqui, né? Até a nossa aula, próxima aula. Se cuidem e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.